Pois é. Como você se sentiria se você construísse uma casa, mobiliasse toda ela, colocasse sua família ali, dando à sua família todo o conforto, e você viajasse, deixasse sua família lá, e depois de uns tempos você voltasse, e quando chegasse lá eles dissessem: não, nós não queremos você aqui. Mas como assim? Eu sou o chefe dessa casa, eu construí essa casa, vocês são minha família. Mas nós não queremos você aqui. Como você se sentiria? Vamos ler um texto bíblico? Convido os irmãos a ficarem em pé. João capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pode continuar, irmã, projetando o próximo slide, por favor. Deu uma travadinha aí? Muito bem, vamos nos concentrar então aqui, porque lá no multimídia, na transmissão, está tranquilo, né, irmão Altamir aí? Está projetando, né? Então tá bom. Quem está nos acompanhando virtualmente está podendo ver a leitura aí. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pode sentar, meus irmãos. O dia em que Deus veio ao mundo, quando Deus veio ao mundo. Porque a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então foi o dia que o Criador veio ao mundo na pessoa do seu Filho. E neste final de semana, a humanidade cristã esteve relembrando o dia em que Deus veio ao mundo e o que os seus fizeram com ele. E nós vamos pensar em algumas das atitudes daqueles que trataram o seu Criador, o dono da casa, o chefe, acima de tudo, o Deus eterno. Como ele foi tratado quando veio ao mundo. O primeiro tratamento que lhe dispensaram foi de rejeição. Foi rejeitado pelos seus. Veio para o que era seu, não era dos outros. Era aquilo que lhe pertencia. Porque a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele veio para o que é seu, e não somente aquilo que era seu, mas também aqueles que eram seus não o recebem. Como você se sentiria numa situação dessas? E por que eles não receberam, não quiseram aceitar aquele que era o dono, que era o Criador, que era o Senhor? Na verdade, aquele que é o Deus verdadeiro. Em João capítulo 3, verso 19, diz por quê. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Eles não queriam ser confrontados. Essa é uma das grandes dificuldades, das grandes resistências da humanidade hoje. Ela não quer ser confrontada com os seus erros. Muitas pessoas optam pelas trevas. A luz as incomoda, porque a luz revela o estado em que elas se encontram. E por isso a Bíblia diz que a condenação dessas pessoas é maior. Então, a primeira atitude das pessoas quando Deus veio ao mundo foi a de rejeitá-lo. A segunda atitude, de ser traído por um dos seus. Vejam só, não era um dos outros, mas um dos seus. E esse texto de Mateus 10, versículo 4, diz, falando sobre a lista dos apóstolos de Jesus, Simão o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Que estigma, que referência triste passou para a humanidade, para a história da humanidade, a história de Judas, aquele que traiu o seu amigo, aquele que traiu o seu Criador, aquele que traiu o seu Senhor, aquele que traiu o seu Salvador. Como pode alguém trair um amigo? Porque Judas teria traído Jesus. Nós não temos muitas referências, mas vamos ver pelo menos duas aqui. Esta de João capítulo 12, versículo 6, que diz, ora, ele, Judas, disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas era egoísta. Ele pensava só em si próprio. Ele deu uma desculpa esfarrapada lá, quando Maria vai e despeja sobre Jesus um perfume que era equivalente a 300 dias de trabalho de uma pessoa comum. E ele fala que desperdício, isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Ele não estava pensando nos pobres, aqui diz, a Bíblia diz que ele estava pensando, já pensou 300 dias de trabalho de uma pessoa? Na minha bolsa, aqui na tesouraria, quanto que eu não vou poder tirar? Se os irmãos lerem lá em Lucas capítulo 8, vocês vão ver que mulheres ricas acompanhavam Jesus, seguiam a Jesus e o ajudavam. Então, eu acredito que as ofertas que chegavam àquela bolsa que Judas carregava, e que era a bolsa das contribuições, não eram ofertas tão pequenas, tão minguadas, porque mulheres ricas acompanhavam Jesus e o sustentavam, diz lá, que o sustentavam no seu ministério. Então Judas ficava já pensando, qual vai ser a próxima contribuição que eu vou meter a mão? E há muitas pessoas assim, muitos de nós, às vezes condenamos Judas, mas nós às vezes olhamos para as pessoas pensando em cifras. Quanto é que eu vou levar de vantagem nisso que eu estou fazendo? Quanto é que eu vou receber por isso? Sem a gente imaginar em o quanto estamos prejudicando o próximo. Então Judas era egoísta. E ele não pensava na pessoa de Jesus, tanto que ele recriminou Maria por estar honrando, prestigiando Jesus. Agora, um outro texto que me impressiona sobre Judas é Mateus capítulo 26,
versículo 15. Ele fica sabendo que as autoridades religiosas buscavam uma oportunidade para prender Jesus. E olha o que diz esse texto. Ele foi às autoridades e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. O seu amigo, o seu Salvador, o seu Senhor, valia menos que 30 moedas de prata, porque por elas ele entregou o seu Senhor. Significava que ele valia menos que aquilo. E aí, nós podemos também incriminar Judas. Eu me recordo que a primeira mensagem que eu preguei sobre Judas. E foi muito interessante, porque eu acho que a minha mensagem não demorou 5 minutos, porque aquela mensagem que você prega a primeira vez, né, muito mais nervoso. Mas eu disse: olha, nós dizemos que Judas traiu Jesus, mas também nós o temos traído das mais diferentes maneiras. Como, por exemplo, quando eu prefiro levar vantagem em algo de modo ilícito. E naquela época eu disse: quando eu coloco na minha boca, no meu corpo, uso algum tipo de droga, algum tipo de vício. Porque muitas pessoas não pensam nisso, pensam que é questão de religião, mas não é religião. Veja só, se Jesus mora em você, mora no seu coração, como é que você oferece àquele que está no seu corpo, no seu coração, algo que você sabe que ele não gosta, de que ele não aprova? Você está traindo a confiança, você o está obrigando a fazer algo que ele não quer. E ele não contava que você fizesse isso. Mas você, para enganar alguém ou para agradar alguém, que eu digo você, né, nós, não é? Fazemos isto. Então me impressiona que um dos seus o traiu. Quer dizer, não só os seus não o receberam, mas como um dos seus o trai. A quarta atitude de alguém que conviveu com Jesus, foi condenado, desculpe, irmãos, é a terceira, foi negado por um dos seus. Então, a quarta atitude dos seus, quando Jesus vem ao mundo, é que ele é negado por um dos seus. Os seus não receberam, um dos seus o trai e um dos seus o nega. João 18, versículo 27, Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Nós ficamos nos perguntando, por que Pedro teria negado a Jesus? Eu não coloquei aqui os textos bíblicos, mas eu quero refrescar a memória dos irmãos. Por que Pedro o negou? Primeiro, porque Pedro era aquele elemento, era aquela pessoa que só sabe se aproximar de Deus quando lhe convém. Pedro estava sempre com Jesus, e aí Jesus o adverte dizendo: um de vocês vai me trair. E ele diz: não, eu nunca vou fazer isso. Então isso significa excesso de confiança. Não prestar atenção na palavra de Deus. Segundo, quando Jesus é preso, Pedro usa da violência. E aí ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, não sabendo que aquilo teria um desdobramento depois. Jesus vai e cura a orelha daquele homem, reimplanta a orelha do homem.
Primeiro caso que nós temos de reimplante, né? Reimplante de orelha. Jesus o faz. Aí quando Jesus é levado preso, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. Muitas pessoas são assim, querem agir pela violência em uma hora, querem agir com bravata em outra. Não, eu nunca vou te negar. Mas quando a situação aperta, elas não querem se comprometer. Diz, não, sabe de uma coisa? Eu creio em Deus, mas eu não quero assim muito comprometimento, não quero me envolver com isso aí. E a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Quando chega lá no local em que Jesus está sendo julgado, Pedro vai se aquentar num fogo e lá estavam diversas pessoas, inclusive gente ligada ao sumo sacerdote, que o servo daquele sumo sacerdote tinha sido uma das pessoas da qual Pedro, cortou a orelha, que seria aquele que chamava Malco. Pedro cortou a orelha. E aí ele se vê em grande apuro, porque ele é confrontado, ele tem que ser chamado para confessar que ele era um dos de Jesus. E ele nega 3 vezes, chega a praguejar, a Bíblia diz. Ele jura e pragueja. Não é impressionante que uma pessoa que se dizia tão crente, mas na hora do aperto nega a fé? Muitos de nós somos como Pedro. Estamos juntos com Jesus quando não somos chamados a um comprometimento, a uma responsabilidade, a uma identificação. Não, eu sou discípulo dele sim, eu sou um seguidor dele, eu sou um crente. E às vezes a gente quer assim meio que de longe. Não quero muito comprometimento não. Pedro foi assim, seguiu Jesus de longe, a Bíblia diz. E aí ele vem e o nega. Mas o que também me chama a atenção nisso aí, é que Pedro, quando nega Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olha para ele. Eu fico pensando naquele cruzar de olhos, meus irmãos. Como não deve ter sido difícil para Pedro, ao cruzar os olhos, ver que Jesus estava olhando para ele. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ok, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, não tem aparição para eles por um momento, depois Jesus aparece, mas há um momento em que eles meio que desanimam, e Pedro devia estar com aquilo na cabeça, na memória. Eu neguei Jesus, eu neguei Jesus, eu neguei Jesus. Tanto que ele volta para a Galileia, irmãos, cerca de 140 quilômetros, de Jerusalém até lá onde eles moravam. Eles voltam para a Galileia, e lá na Galileia, depois deles terem pescado, que Pedro decide voltar como ele era antes. Meu irmão, minha irmã, se você por algum motivo deixou de ser como era, ou voltou a ser como era antes de seguir a Jesus, esteja certo de que Jesus está procurando por você. Muito interessante. Eles passam toda a noite pescando. Isso está em João capítulo 21, depois vocês podem ler. E aí, eles passam toda a noite e não pegam nada. E pela manhã, eles veem aquela figura lá na praia. E Jesus se dirige a eles, e eu acho muito linda essa comunicação. Jesus diz assim: filhos, apanhastes alguma coisa? Eu já falei para os irmãos aqui que pescador, quando ele não pegou peixe que alguém pergunta, ele responde meio com raiva. Eu fico imaginando que ele disseram assim: não!
quando ele apanha, ele faz uma festa, né? Ele mostra o peixe de lá, né? Hoje, né, faz selfie, né? Grava vídeo, posta. Eu conheço uma pessoa assim. Mas ali não. Não apanhamos nada. Aí Jesus fala, lança a rede para a direita. E aí eles lançam a rede para a direita. Sabe, André? 153 grandes peixes. Foi peixinho não. 153 grandes peixes. Quase estavam rompendo a rede. E aí Pedro se toca. É o Senhor! Pedro se joga na água e vai nadando, vai até onde Jesus está. E Jesus então manda que eles tragam mais algum dos peixes. Jesus já está com um foguinho preparado. Já falei para os irmãos que eu não sei como Jesus fez aquele fogo de manhã cedo, ali na beira do mar da Galiléia. Ele faz um foguinho ali, ele já está com 2 peixes assando, a Bíblia diz, 2 peixes assando. E ele fala, traga mais outros peixes dos que vocês apanharam. E eles trazem aqueles peixes, e eles começam a assar aqueles peixes e a comer. E aí Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. E ele pergunta 3 vezes, porque Pedro o havia negado 3 vezes. E a última vez que Pedro o havia negado, estava na beira de um fogo, e Jesus reconstrói, reconstitui aquele ambiente para trazer à memória de Pedro a negação dele, mas também para anular aquele momento na vida dele. Para dar uma nova oportunidade a Pedro. E Pedro responde 3 vezes que ama Jesus, e com aquelas palavras, as respostas de Jesus, a Bíblia diz que assim o Senhor chama Pedro e entrega a ele a responsabilidade pastoral, apostolar novamente. Ele é reintegrado ao ministério apostolar, inclusive dizendo de que morte ele havia de glorificar a Deus. Como Deus é bom, né? Como o Senhor nos ama e nos amou completamente. E Jesus então reconduz Pedro ao ministério apostolar, e Pedro se torna uma bênção, tanto que o primeiro discurso, a primeira mensagem no dia de Pentecostes é pregada por Pedro. Meu irmão, minha irmã, se por algum motivo você negou a Jesus, Jesus está querendo reconduzir você à vida que Ele gostaria que você tivesse, vida com Ele, no ministério dEle, com o propósito dEle. Uma quarta atitude das pessoas, quando Deus veio ao mundo, é que Ele foi condenado pelos religiosos do seu povo, foi condenado pelos seus, os líderes religiosos. Mateus capítulo 26, verso 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Verso 66, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto. Meu irmão, eu não consigo conceber essa atitude do ser humano, e não consigo conceber como é que Deus se deixa cuspir. Não consigo conceber isso. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Uma cena, um momento de tortura. Mais tarde, o próprio apóstolo Pedro vai acusar aquelas autoridades, em Atos capítulo 3, versículo 15. Disse, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. As autoridades religiosas mataram o autor da vida.
Os seus. Os seus. Ele é rejeitado pelos seus, ele é traído por um dos seus, ele é negado por um dos seus, e os seus, as autoridades suas, da sua religião, o condenam à morte. Vocês estão vendo a progressão de como ele vai sendo rejeitado? A quinta rejeição do Senhor Jesus é que ele foi desprezado pelo rei. Em Lucas capítulo 23, versículo 11, Herodes com os seus soldados desprezou. E escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes, que era um mero tetrarca, que o reino era dividido, portanto, em 4 partes, e ele tinha uma daquelas partes, ele era um tetrarca, ele assumia aquela região que foi entregue para ele. Mas ele era o rei ali, e ele não reconhece, não percebe que estava diante do rei dos reis, daquele que era maior do que o seu imperador. A sexta atitude do mundo, quando Deus veio ao mundo, foi trocado por um criminoso. Mateus 27, 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Vocês se lembram que a própria Bíblia diz que Barrabás, num motim, havia cometido um assassinato. E quando Pilatos oferece a oportunidade de a qual dos dois a multidão queria escolher, e nós vemos que são os príncipes, os líderes religiosos, que insuflam, incentivam a multidão a que peçam o criminoso. O dia em que a justiça solta um criminoso. Tem alguma coisa a ver com o nosso tempo? Prefere o criminoso do que a justiça. Prefere um mal, um destruidor, do que aquele que está se esforçando por salvar. Foi trocado por um criminoso. Não podemos comparar nenhum governante dos nossos tempos com Jesus, e nem dizer que ele está sendo preterido por causa de determinado criminoso. Estamos falando da questão da justiça, que as pessoas, ao invés de preferirem a justiça, preferem o crime. Como estamos vendo, pessoas justas, pessoas trabalhadoras, sendo presas no Brasil porque querem trabalhar. Mas os criminosos mesmo estão soltos, estão sendo soltos, e por juízes da Suprema Corte. Jesus foi trocado por um criminoso. Em Lucas capítulo 23, versículo 18, registra o seguinte: mas toda a multidão clamou a uma dizendo: fora Jesus! Fora Jesus! Fora daqui com este! Viva Barrabás! Olha, meus irmãos! Fora com este e solta-nos. Nos deem o criminoso. Nós queremos o crime. Nós queremos o mal. Solta para nós. Olha só. Solta-nos. A sétima atitude do ser humano quando Deus veio ao mundo, que além dele ser desprezado pelo rei, foi ignorado e sentenciado pelo governador. Marcos capítulo 15, versículo 15, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, o governante que quer agradar,
não prima pela justiça. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Sentenciou o Filho de Deus, o Criador do mundo, à morte. Eu já falei aqui sobre cuspido, mas eu quero voltar, porque agora são os soldados que fazem isto. É a oitava atitude do ser humano quando Deus veio à terra. Meus irmãos, que cena! Foi cuspido, esbofeteado e açoitado pelos soldados. Vocês estão vendo por todos os níveis, setores da sociedade. Mateus capítulo 27, versículo 27, logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Verso 28, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Verso 29, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma quena, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Versículo 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Devemos nos lembrar que a coroa de espinhos estava na cabeça. Batiam-lhe com ela na cabeça. Meus irmãos, uma paulada na cabeça não é brinquedo não, meus irmãos. A paulada nos lados dói, mas na cabeça vai direto no crânio. O cérebro capta aquela dor de imediato. E sem falar nos espinhos que lá estavam na coroa, que vazavam o couro cabeludo de Jesus e resvalavam no crânio dele. Meus irmãos, temos que nos lembrar que era Deus ali na pessoa do seu filho. Como é que ele se deixa açoitar, maltratar deste modo? Mas o que me chama a atenção, e eu penso sobre isto, aquelas pessoas todas já morreram. E elas já chegaram do outro lado. E elas já viram a quem elas açoitaram, em quem elas cuspiram. Em João capítulo 19, versículo 37, diz: e outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Em Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu fico imaginando essas pessoas quando morrem, a pessoa que morre sem Jesus, que passou a vida toda aqui sem se importar com ele, com a vida com ele, todos os anos até comemoram a semana chamada Santa, e manda ovo de Páscoa para um, para outro, e deseja feliz Páscoa para um e para outro, mas isso é mera formalidade de uma religiosidade vazia. E quando essas pessoas morrem, elas veem aquele que elas rejeitaram. Fico imaginando como não deve ser o desespero, a dor, a vergonha. Tanto que a Bíblia diz que essas pessoas, quando Jesus voltar, elas vão dizer aos montes: caiam sobre nós e nos escondam daquele que é vindo. Uma nona atitude do ser humano quando Deus veio à terra: ele foi execrado pela multidão e ridicularizado por um dos bandidos. Até o bandido quis zombar de Jesus. Vejam só, meus irmãos, o cara que estava lá condenado, pecador, querendo zombar de Jesus. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça. Verso 40,
e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Tem gente que é assim, quer que Deus faça milagre para que ela poder crer, senão ela não vai crer. Verso 41, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, não eram qualquer um não, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, aqueles que escreviam a lei, aqueles que explicavam a lei, e os fariseus, aqueles que se julgavam os detentores da religiosidade, escarnecendo diziam, verso 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Verso 43, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. O que isso significa? Eles sabiam de tudo que Jesus havia dito. Eles estavam repetindo aqui muito daquilo que Jesus havia dito. E há muitas pessoas que recitam as Escrituras, sabem versículos. Verso 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. A 10ª atitude, finalmente foi condenado e crucificado. Lucas 24, 20, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Muito interessante, porque eu já falei isso para os irmãos, eu queria recordar aqui. Jesus é apresentado hierarquicamente ao mundo. Ele é apresentado aos seus e não é recebido. Ele é negado, é traído por um dos círculos íntimos. É negado por um dos círculos íntimos. E aí agora ele é apresentado aos líderes religiosos. Estão vendo a ascensão da apresentação? Aos líderes religiosos. Dali ele é apresentado ao governador. Então ele é apresentado ao rei. E nessa escala ascendente aí, ele é apresentado às autoridades constituídas daquela terra, daquele tempo. As autoridades constituídas do mundo, porque tanto o governador quanto o rei representavam o Império Romano. E eu já falei para os irmãos que lá na cruz estava escrito também, qual era a acusação dele, e estava em grego, em hebraico e latim. Os 3 idiomas universais. Ele é apresentado universalmente ali também através do idioma. Este é o rei dos judeus. Todos sabiam quem ele era, ou pelo menos que eles tinham ouvido que Jesus dizia ser, mas não receberam. Mas, meus irmãos, quando Deus veio ao mundo, 11º lugar e por último, ele ressuscitou. A morte não pôde retê-lo. Ainda que ele tenha sido desprezado, que ele tenha sido traído, negado, rejeitado, condenado, morto, sepultado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Jesus os tornará a trazer com ele. Quando Deus veio ao mundo, ele foi rejeitado, foi condenado, foi morto, mas quando Deus veio ao mundo, a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou. E ele vive para sempre. E ele vai voltar. Acontece que ele agora não vai voltar mais
para que as pessoas decidam se vão aceitá-lo ou não. Ele agora virá como juiz. A Bíblia diz que quando o Filho de Deus se manifestar, e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todo mundo será reunido diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois ele dirá para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que irão estes para o fogo eterno, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando Jesus voltar, nós não vamos ter mais chance. Eu não vou aceitar, eu não concordo com ele, eu não gosto dele, ele veio cedo demais, ou ele demorou demais. Não, não será mais a chance de alguém optar sobre o que vai fazer. Será o juízo final. E por isso todos nós, irmãos, somos conclamados a decidir o que faremos de Jesus, chamado Cristo. Como Pilatos perguntou: que farei de Jesus chamado Cristo? João capítulo 1, no versículo 12, que é aquele texto inicial que nós lemos, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que extraordinário, que legal. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você, meu irmão, minha irmã, crê em Jesus, você é um filho de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, não importa o que tenha acontecido com você. Se você já morreu, não importa. A Bíblia diz que Jesus vai trazer consigo essas pessoas. E Paulo diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados e nos reuniremos a Ele nas nuvens. E não é preciso dizer, os irmãos percebem que estamos muito próximos disso. E que nós todos sejamos preparados, irmãos, para esse encontro com Jesus naquele dia. E para recebermos a palavra dele: vinde benditos de meu Pai. Amém? Amém. Quero convidar a equipe de louvor para nos conduzir